Bom dia a todos. Com grande alegria que iniciamos o último dia do Meeting HTM da terceira edição Rio. Antes de iniciar a primeira palestra do dia, gostaria de avisá-las que todas as palestras estão sendo gravadas e que serão disponibilizadas no canal da HTM Você, no YouTube. Tá bom? Bem, para proferir a primeira palestra do dia, brevemente o currículo da nossa palestrante. Ela é coordenadora científica da HTM Eletrônica, docente em cursos de graduação e pós-graduação em renomadas instituições de ensino superior em todo o Brasil. Bem, a próxima palestra com o tema Criolipólise e outras tecnologias para a redução da adiposidade localizada. Uma salva de palmas para a doutora Márcia Consulim. Bom dia a todos. Eu escolhi, falar um pouquinho desse tema. Como coordenadora científica da HTM, a minha função é desenvolver novos projetos e, principalmente, cuidar da parte de regulamentação dos equipamentos junto à Anvisa, que essa é uma função bastante importante para que se tenha a possibilidade dos registros acontecerem. Hoje em dia, não mais uma indústria pode determinar a fabricação de um equipamento e pôr no mercado sem o mínimo de condição, de comprovação de que aquele equipamento cumpre a função que determina. Então, mesmo que seja minimamente, todo e qualquer equipamento precisa ter a sua função comprovada. E essa é meu trabalho dentro da HTM, quando está se pensando em lançar um equipamento, a gente já começa a trabalhar com estudos e ensaios clínicos com aquela tecnologia. Então, quando uma tecnologia chega no mercado, ela passou por 2 anos antes de chegar no mercado, podendo ser 3 anos, 4 anos, e pelo menos 2 anos, ela ficou sendo trabalhada e estudada por toda a nossa equipe. A gente tem uma equipe lá de profissionais que atuam, da mesma forma que temos os engenheiros. A nossa própria diretoria é composta por engenheiros. Então, é um trabalho em comunhão, com vários profissionais auxiliando aí na criação, na implementação de novas tecnologias. E aí eu falei isso para que vocês entendam que a minha intenção hoje é ensinar um pouquinho o que nunca nada se fala por aí disso. Então, eu penso que quando a gente vai buscar tema com relação à criolipólise, muita gente já falou tudo sobre criolipólise, muitos profissionais. Hoje a gente diz que até os nossos pacientes clientes entendem sobre criolipólise, tamanha a informação sobre o assunto é difundida. Até mesmo ele te questiona, com muitas vezes fundamentações, questões pertinentes ao uso da tecnologia, porque a internet é um canhão de informação, de acesso para qualquer pessoa. Mas o que mais a gente pode falar sobre a criolipólise que ninguém fala? Então, a minha intenção hoje é passar alguns ensinamentos, que sejam novidades para vocês a respeito do assunto criolipólise. O passador está aqui. Então, antes da gente falar da criolipólise, de como ela age e alguns outros recursos que fazem essa interação no nosso tecido adiposo, é importante a gente entender o que é a adiposidade. Então, a primeira coisa, a adiposidade, ela tem uma característica de localização. A gente não pode confundir a adiposidade localizada com sobrepeso ou obesidade. Então, a boa anamnese é fundamental para um bom resultado. Se você não avalia adequadamente o seu paciente, possivelmente você não tenha os resultados esperados, porque a indicação não está correta. E eu vejo muita gente buscar tratamento estético,
para se perder peso. Isso é errado, né? Um procedimento estético não vai fazer a pessoa emagrecer. Ele vai auxiliar na perda daquele depósito de gordura localizada. Então, na avaliação, quando você vê que o paciente está com excesso de peso, eu vou ter que mandar embora, então, o paciente? Não. Eu posso trabalhar, né, de forma localizada nesse paciente, mas ele vai ter que, junto com o tratamento estético, nos auxiliar fazendo perda de peso. Quem vai perder o peso é o paciente e não nós com nossos procedimentos, tá? Então, ele vai ter que fazer uma dieta, ou ele vai ter que aumentar a atividade de exercícios, algo ele vai ter que fazer junto para perder o peso, tá? Esse aumento localizado, ele se dá por uma hipertrofia adipositária, que é o quê? O volume, né, dos adipócitos que vão ficando aumentados. Então, os adipócitos são nossas células de gordura. E a função dela, dentre várias, né, é acumular energia. Então, a gordura localizada vai ser como característica esse acúmulo de gordura em determinadas regiões, e não no corpo todo. Aqui existe um livro muito interessante do Ilus. O Ilus foi um médico, né, americano que inventou, né, a técnica de lipoaspiração. E antes dele inventar, ele estudou bastante, né, o tecido adiposo e a anatomia do tecido adiposo. Então, a gente tem aqui, ó, a pele, né, a epiderme, a derme. Essa parte de baixo, esse extrato, né, a camada areolar, que é a camada do tecido adiposo superficial. Ele tem aqui esses arcos, é uma camada estrutural, né? Depois dela, a gente tem uma fáscia, que é uma membrana aponeurótica. Aí a gente tem a camada lamelar, ou tecido adiposo profundo. A gente tem, depois disso, uma outra aponeurose e o músculo, né? Isso visto aqui, a abertura isso aqui é um cadáver, né? O estudo em cadáver. Dá para a gente ver uma leve divisão entre a camada superficial e profunda do tecido adiposo, né? Como característica, a gente vai ver que esse tecido adiposo ele é diferente nos homens e nas mulheres, né? Principalmente no que diz respeito à camada areolar, né? A distribuição, a forma que ele se apresenta, esse tecido adiposo. Então, a camada areolar, aqui seria dos homens, aqui seria das mulheres. Aqui uma imagem representativa para ficar mais fácil, um desenho, né? E aqui é uma análise por imagem. A gente vai ver que esses septos interlobulares, que nada mais é do que tecido conjuntivo, nos homens ele vai estar disposto de forma oblíqua e nas mulheres de forma perpendicular. Isso faz com que, só para que a gente entenda, uma das causas da celulite na mulher é exatamente por conta da disposição desses septos, né? Porque fica muito fácil essa herniação desse tecido adiposo da camada areolar para a derme reticular. Enfim, então essa camada areolar é uma camada, né, mais ligada à estrutura do tecido. E a camada lamelar, que é a camada do tecido adiposo profunda, é uma camada bastante ligada às engordas e ao emagrecimento. Quando a gente ganha, né, acúmulo de gordura, essa camada dita lamelar, né, que seria essa aqui, ó, ela aumenta, né, proporcionalmente ao seu acúmulo de gordura. Então, né, toda a gordura localizada, a gente vai ver que vai ter um espessamento, né, dessa camada lamelar, que é a mais profunda. E existem vários motivos que levam para isso, né? A gente já tem literatura que identifica. Primeiro, parte alimentar, erro alimentar, você consumir mais alimento do que gasta,
né? E também esses erros alimentares com relação à forma de se alimentar, não é? Fazendo, por exemplo, muita ingesta de carboidrato após um jejum prolongado. Vários são os fatores que vão facilitar esse acúmulo de gordura, né? A gente tem aqui por parada de crescimento. Existe uma tendência grande, principalmente na menina, né? Onde ela vai ganhando as formas da mulher, e aí a gordura localizada que vai começando a aparecer em determinadas regiões de contorno corporal, né? Ação dos estrógenos, que exatamente está ligado aí com o que eu comentei, né? Os receptores adrenérgicos, a gente sabe que essas áreas de acúmulo de gordura, onde dificilmente você remove com exercício, isso às vezes a gente tem esse relato de paciente, né, faz academia, faz exercício e tem um depósito de gordura que não diminui com nada. Com certeza, naquele local, a gente vai ter uma alteração desses receptores adrenérgicos. A gente tem receptor que estimula a diminuição de gordura e a gente tem receptor que facilita o acúmulo de gordura. Então, as áreas que normalmente acumulam a gordura, a gente vai ter poucos receptores beta-adrenérgicos, que são os receptores que estimulam a lipólise no local. Tá? Por isso, o tratamento estético é muito bem-vindo quando você tem depósito de gordura localizada, porque o depósito de gordura localizada, dificilmente ele vai ceder com atividade física e dieta. A pessoa vai emagrecer, vai perder peso de forma geral, mas aquele local de gordura localizada não perde. E aí, o tratamento estético com a criolipólise é muito bem-vindo. Então, é isso que a gente precisa definir. É gordura localizada que meu paciente tem? Se for, a gente vai ter um resultado muito interessante naquela região. Bom, e aí, fazendo o levantamento de literatura, os locais onde a gente tem essa camada do tecido adiposo profundo, né? Isso pode mudar, gente, conforme o sexo e conforme a pessoa. Não é uma regra fixa, né? Então, de forma geral, né, essas são as regiões onde se acumula gordura localizada em mulheres, né? Abdômen, flancos, região trocantérica, parte interna do terço superior das coxas, joelhos e parte posterior dos braços. Isso quer dizer, né, que quem não se enquadra nisso, mas tem um depósito de gordura que não cede por nada com atividade física e exercício, tá, né? Essa regra não vale para a pessoa, porque o depósito de gordura dela tá nessa outra região. Então, de forma geral, são essas regiões, mas isso pode se modificar conforme o biotipo, conforme a quantidade dos receptores adrenérgicos em cada região do corpo, tá? E aí, apresentando, né, nossa máquina de criolipólise, o Beauty Shape. Quem aqui, por acaso, tem o Beauty Shape? Só para eu saber. Ninguém? Muito bem, então ótimo. Vou passar para vocês o que a máquina aí vai oferecer e que relação isso tem, né, com a ciência, com a eficiência do procedimento. A primeira coisa que a gente vê, né, que a criolipólise, ela vem com um aplicador, né? Todo o equipamento de criolipólise, ele vai ter... Opa, passei aqui, deixa eu voltar. Ele vai ter aqui esse painel ao lado, onde ele vai poder resfriar. Em alguns equipamentos, ele vai poder esquentar, ok? Ele vai ter o copo, aqui aplicador do vácuo, onde vai se fazer a sucção, né? E lembrando que a maior parte dos equipamentos, eles trazem essa sucção, que é uma pressão negativa, né, em quilopascal, que todo mundo, né, usa a nomenclatura kPa, né? Só para que a gente tenha ideia, 1 kPa é igual a 7,5 milímetros de mercúrio, que eu acho milímetro de mercúrio é uma unidade de medida que todo mundo está mais acostumado por conta do vácuo, dos equipamentos de vacuoterapia, de endermoterapia, né? Então, veja, só para que vocês tenham uma ideia, se você usar 100 kPa,
né, para fazer a prega de uma pessoa. Então, é quanto, gente? 100 vezes 7,5. Eu vou estar com 750 milímetros de mercúrio fazendo essa prega. Tem ideia de quanto é isso? Se eu fizer isso no equipamento de vácuo, muitas vezes o vacômetro nem vai chegar nessa pressão. É muito alto, tá? Então já chama atenção para muitas vezes a gente faz uma prega cutânea sem necessidade, né? Com valor, né, de vácuo muito alto. E aí começa a se correr o risco de você evoluir para complicações por conta desse excesso de pressão. Tá? Então, qual é a pressão ideal? Cada equipamento, você vai ter que conhecer e saber dosar a pressão para aquele equipamento. Porque é igual ao aparelho de vácuo, né? Não existe uma regra fixa que eu tenho que usar tantos milímetros de mercúrio. Depende da vazão, da capacidade do vácuo do equipamento, né? O importante é a gente usar o mínimo possível de vácuo para se manter a prega cutânea, né? Então, é muito comum as pessoas, quando vão começar a fazer a crio, faz a pega com o vácuo numa intensidade maior. Assim que fez a pega, vai diminuindo a intensidade até não deixar a prega cutânea ceder, para que você trabalhe com o mínimo possível de pressão sem soltar a prega original. Tá? Isso é uma segurança que a gente vai entender por quê. Vocês têm ideia por que se usa esse vácuo nos equipamentos de criolipólise? Para colocar o tecido, primeira coisa que a gente pensa, para colocar o tecido dentro do manípulo para ele ser resfriado, não é? E aquele tecido que está dentro do manípulo vai ser resfriado. É uma das coisas. Que mais? A gente tem, né, nossa pele é dotada, nossa pele que eu digo, né, toda a derme e hipoderme é dotada de um fluxo sanguíneo protetor, né, nesse tecido. O que quer dizer isso? Ele vai ter respostas para não deixar, né, que aconteçam lesões. E essas respostas vão de encontro, né, com o resfriamento. Quando você coloca a superfície da pele de encontro a algo muito gelado, a gente vai ter o quê? Uma vasoconstrição na superfície. Todo mundo sabe disso, que o frio, né, vai fazer com que a luz de todos os vasos sanguíneos fiquem, né, menores. Mas, profundamente, a gente tem uma vasodilatação como mecanismo reflexo. Porque se dá uma vasoconstrição geral em todo o tecido, o que aconteceria? Uma isquemia e uma necrose, né? Então, isso é algo que o nosso organismo tem como um protetor para que isso não aconteça. E aí, então, a gente vai pensar, os pesquisadores, já sabendo disso, o que eles fizeram? Eles fazem uso do vácuo, não somente para que a área tratada entre dentro do manípulo, mas para que se diminua o fluxo sanguíneo. Porque, vejam, aqui eu vou ter uma constrição para diminuir a perda, né, de calor ali para o meio externo, mas, ao mesmo tempo, eu tenho aqui junções onde se vasodilatam para fazer com que o sangue aquecido chegue mais perto da superfície. E aí, quando você coloca todo esse tecido aqui dentro do manípulo, você diminui a chegada de sangue aquecido para aquela região, para que a criolipólise tenha mais eficiência. Só que essa diminuição do fluxo sanguíneo tem que ser equilibrada. Porque se for demais, né, por mais que se tenha vasodilatação, uma pressão excessivamente alta, né, não vai chegar fluxo sanguíneo de nenhuma forma. E aí que a gente vai ter os casos de complicação, né, levando aí a isquemia e as alterações que vão vir no pós-criolipólise. A primeira mais leve seria uma equimose, né, ficar roxinho o local.
Mas com isso, de 60 minutos sem sangue na superfície, pode sim levar, né, a uma isquemia maior, que vai para uma necrose ali no tecido da pele. Bom, e esse resfriamento? Já ouviram falar dos Peltiers? Né? A gente normalmente imagina o Peltier como sendo aquela parte metálica, né, dentro do manípulo, não é isso? Na verdade, o Peltier está dentro daquilo. Tá? O Peltier são células termoelétricas, né, pastilhas, que são sanduíches. Quase sempre são 2 pastilhas, né, onde aqui dentro a gente tem um semicondutor chamado telureto de bismuto. Esses quadradinhos aqui. Então, quando a corrente elétrica passa, né, por esse sanduichinho aqui de pastilhas termoelétricas chamada Peltier, ela vai fazer com que um lado desse Peltier vai ficar resfriado, frio, né? E do outro lado fique quente, né? Essa é uma característica de todo equipamento de criolipólise. É dessa forma que acontece esse resfriamento, né? E, em alguns casos, o aquecimento. Já viram equipamentos que você pode escolher entre resfriar ou aquecer? Então, aquele equipamento ele é preparado para fazer com que haja uma passagem inversa da corrente, e aonde era para resfriar, a superfície de resfriamento esquenta, e aonde a superfície que esquenta vai ficar fria, tá? Aqui, gente, não repitam isso em casa, é só para vocês verem desmontar um aplicador, como é dentro, os Peltiers. Aqui é um aplicador, né, muito similar ao que existe vários no mercado, onde vai se abrir essa parte metálica desse aplicador, para que a gente veja como é dentro. E esses Peltiers, eles têm qualidades diferentes. Quanto mais quadradinhos daquele semicondutor tiver, mais capacidade de resfriar esse Peltier vai ter, né? Por isso que tem que tomar cuidado em não derrubar o aplicador no chão, porque a soldinha, onde passa essa corrente elétrica por esses Peltiers, ela é muito frágil. A queda faz com que a corrente pare de passar em alguns Peltiers. Aí você vai ter aquele resfriamento em parte da placa, na outra parte não, tá? Exatamente porque está danificado, né, essa passagem dessa corrente pelos Peltiers. Aí está tirando toda a parte metálica de proteção, e aí está, né, os Peltiers. Geralmente uma pilhazinha de Peltiers. E eles também, né, a gente vai ver que eles têm vida útil. Então é sempre importante a gente estar monitorando o equipamento, ligar o equipamento, ver se ele está resfriando essa plaquinha metálica, né, por igual, porque vai que alguém derrubou o seu aplicador e você não viu, né? Vai que a solda se soltou. Então, para você garantir a eficiência, sempre a gente liga o equipamento antes de fazer o tratamento, para ver se ele está com uma refrigeração completa dessa placa metálica. Não façam, lógico, isso com o equipamento de vocês, né? Porque pode desmontar e depois vocês não saberem montar de novo, né? Aí, eu não sei se vocês viram, gente, ali dentro do aplicador, do manípulo, tem umas mangueirinhas, que é a circulação de água por esse aplicador. Essa circulação de água serve para você manter, né, o trabalho equilibrado desse aplicador. Porque a placa de um lado resfria, do outro esquenta. Se o calor do outro lado for demais, o que vai acontecer com o que é frio? Ele vai diminuir a eficiência, então o rendimento fica alterado. E para isso, para que essa circulação da água, né, que vá fazer com que toda essa refrigeração se mantenha estabilizada, a gente vai ter que ter como se fosse um tanque de água. Esse é um reservatório de água. Então, cada aplicador, gente, tem que ter seu reservatório independente. O que a gente vê aí no mercado? Equipamentos que às vezes têm 4 manípulos
daqui a pouco 8, né? Daqui a pouco não vai demorar, vai ter 10. E aí a gente fica pensando assim, né? Com um reservatório de água para fazer o trabalho de todos os manípulos, a gente tem um equipamento fora do Brasil, que foi o pai de todos os equipamentos, né? De uma indústria chamada Zeutic. Até hoje, esse equipamento tem anos e anos no mercado, né? É fora do Brasil, ele é. E é um manípulo, exatamente para se manter a eficiência do trabalho, do resfriamento ser de qualidade nesse um manípulo. Aí se pergunta para os engenheiros da fábrica, mas por que vocês não fazem 2 manípulos? Porque eu vou ter que ter 2 tanques de água no equipamento. O equipamento vai ficar imenso, pesado, né? Ninguém vai conseguir movimentar o aparelho de lá para cá, além do custo, que tudo vai ficando duplicado. Então, preste atenção que, às vezes, o número de manípulos, né, não vai identificar uma qualidade adequada do equipamento. Importante saber, esse equipamento ele tem um reservatório de água para cada um dos manípulos, independentes, para manter o bom funcionamento daquele aplicador, independente do aplicador vizinho. Aí você estaria com um equipamento aí, né, de qualidade. O que mais que a gente tem no equipamento, né? Então, a gente falou aqui do Peltier, do reservatório de água. A gente tem que ter uma bomba de água para poder fazer essa circulação, como se fosse um coração, né? Um coração mecânico para fazer essa água circular, né? E a eficiência dessa bomba é importante também, tá? Esses 3, gente, chama-se chiller. O chiller é um conjunto do Peltier, do reservatório de água e da bomba de água, né? É a parte mais importante aí do equipamento de criolipólise. A gente tem que ter ainda um controle, um sensor de temperatura para segurança. Esse sensor de temperatura, quando a temperatura começa, né, ficar cada vez mais alta, ele tem uma forma de brecar para que não se produza as queimaduras com o equipamento. Então, é uma segurança que o Built Shape tem, né? Aliás, ele tem esse sistema, né, de sensor de temperatura duplo. Ele tem um dentro do equipamento e tem um, né, no aplicador, para que se evite oscilações de temperatura. Vai que você, né, não fez a manutenção correta do equipamento, ele sofreu queda, né? Se deu alteração nessa temperatura, ele vai fazer com que não se eleve por demais a temperatura em um dos peltiers, para tentar, né, manter essa temperatura em toda essa manopla. E radiadores e ventiladores, que eu já vi equipamento que vem da China, por exemplo, que você precisa pôr um ventilador, né, próximo do motor, porque o equipamento começa a aquecer, 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 e ele para de funcionar. Né? Então, por conta disso, a gente tem esse sistema aí de ventilador e radiador, igual tem no carro, né? É uma ventoinha que vai refrigerar o equipamento, porque o equipamento, o display dele é todo eletrônico, ele tem um software dentro dele. Se aquece, ele para, né, de funcionar a parte eletrônica do equipamento. E esse é um dos grandes problemas. E aí, o que mais a gente tem, né, de possibilidade no equipamento? A crio convencional, que é algo que todo mundo conhece, faz hoje em dia. E uma novidade é a criolipólise de contraste, que poucas pessoas conhecem, entendem, né, o que é o seu funcionamento. Eu vou falar um pouquinho da crio de contraste. Onde ela se iniciou é algo muito recente, a criolipólise de contraste. Aonde aqui, ó, 2014, se a gente pensar que a gente está em 2017, ela acabou de ser publicada. Então, ela veio da Espanha, né? Hernán Pinto é o seu defensor, a equipe dele trabalha, né, nessa questão da criolipólise de contraste, e a partir de 2014, toda a equipe de pesquisadores do Hernán tem trabalhado efetivamente, né, no uso da criolipólise.
de contraste, no caso. As etapas disso. A gente tem que ter um equipamento preparado para isso. Não tem como eu fazer criolipólise de contraste num equipamento que não tem esse sistema de passagem de corrente trocada pelo Peltier, né? Para que você, numa determinada, né, fase, você esquenta e numa fase seguinte você resfrie. Então, o contraste vai se basear nisso, né? Você ter o aquecimento inicial, aí o resfriamento. Olha que interessante, gente, esse resfriamento. A temperatura aqui é positiva. Qual que é a temperatura que normalmente as pessoas trabalham hoje? 10 graus negativo, 7 graus negativo, né? 5 graus negativo. E um outro dado interessante, isso aqui, olha, está no info do equipamento. Quando você tem a tela do equipamento que você liga, né? Você tem lá o protocolo, vários já pré-determinados, você não sabe, nossa, mas criolipólise de contraste, que protocolo é esse? Você clica no info e ele abre a informação desse protocolo já montado pela máquina. Só que, ao mesmo tempo, a gente sabe que os profissionais gostam de desenvolver os protocolos deles. Então, é possível você criar o protocolo que você quiser, com o tempo que você quiser, da temperatura que você quiser, com as fases determinadas. Ah, eu não quero aquecimento antes, eu só quero aquecimento depois, eu só quero resfriamento. Você mexe em todas as funções do equipamento, faz o seu protocolo, e legal que você pode gravar esse protocolo na máquina, né? Para que você use depois em outros pacientes. Inclusive, a gravação desse protocolo, você pode digitar um nome, né? Que pode ser o nome do paciente, o nome da técnica, né? Por exemplo, que usa aquele protocolo. Então, a gente vai ter, começa um aquecimento 40 graus positivos, né? Durante 5 minutos. Aí, sucção modo contínuo. Essa é uma outra possibilidade do equipamento. Você pode optar por uma sucção contínua ou pulsada, né? Algumas pessoas gostam de trabalhar com o pulsado em regiões mais sensíveis, por exemplo, região interna de coxa, né? Para que não fique aquele vácuo de forma contínua todo o tempo. Então, dá a opção de você mexer nisso. O protocolo é preparado, mas você pode alterar a qualquer momento, tá? Inclusive, o aplicador, aquele que fica, né, junto com a manopla, você pode regular a pressão no próprio aplicador e a temperatura. Você pode alterar ela com a máquina em funcionamento. Ela perguntou, quando eu falo em pulsado, se a gordura que está dentro do manípulo faz pulsação, contração. Faz pulsação. Isso foi testado, esse foi um do que a gente passou bastante teste, assim, como é que se eu tiver no braço e tiver pulsado, o aplicador vai cair? Então, ele tem uma pressão que fica na basal, né? E aí ele fica alterando, né, a média e a máxima pressão para não cair o aplicador no chão. Isso para fazer com que aquela isquemia intensa não aconteça naquela região que é sensível, com uma prega de gordura pequena, ou uma região que é muito dura a gordura naquela região. Então, a pulsação vai fazendo com que haja, né, uma extensibilidade aumentada do colágeno e a prega vá se aumentando no decorrer da terapia. Masculino, ou aquelas gorduras que, quando a gente palpa, é densa, que mesmo fazendo massagens, procedimentos prévios, continua muito densa. Mulher, às vezes, na região trocanteriana, tem essa região mais densa. O pulsado vai ajudar a melhorar essa flexibilidade da pele durante o tratamento. Então, é isso que eu falei, é algo interessante que o profissional pode ir adaptando, né, para que você tenha essas possibilidades de personalizar o tratamento para cada um, né, cada um dos seus pacientes, tá? Bom, como que isso é eliminado? Da mesma forma, gente, que a criolipólise de contraste é algo muito recente, a sua forma de eliminação é algo mais recente ainda, os estudos. Então, a gente tem aqui um entendimento preliminar a respeito. Da onde veio essa questão de esquentar, esfriar, esquentar? Para que isso?
Já ouviram falar de algo chamado temperagem? A indústria alimentícia, né, os chefes de cozinha, quem trabalha na gastronomia, já usa muito essa técnica em gorduras, né, em ácidos graxos saturados. Porque você aquecendo antes de você promover um congelamento, você aumenta a dureza, vamos assim dizer, esse tempo de congelamento. O Hernan Pinto, gente, ele fez esse processo, né, chamado de temperagem, aqueceu antes de resfriar, e os adipócitos congelados, eles se manteram congelados por até 2 horas, com temperatura de 22 graus positivos. Olha que interessante. Uma vez o adipócito congelado, né, por conta dessa técnica aí da temperagem, ele se mantém congelado mesmo você aquecendo. Aí fala assim, só dura 2 horas? Não, o ensaio clínico dele era de 2 horas. Depois disso, a gente não sabe se depois de 2 horas o que acontecia. Mas até 2 horas depois, mesmo que aquecendo, aquele adipócito cristalizado se manteve nesse processo de cristalização. Tá? E aqui ele mostrando... Aqui ele mostrando, aqui são os cristalzinhos que vão acontecendo, né? Esses pontos de cristalização dentro do adipócito. Aí, o que seria, então, né, o processo de eliminação desses adipócitos? A gente vai entender que vai ser uma eliminação duradoura. Né? A pessoa faz a criolipólise, mesmo que ela engorde, aquele local sempre vai ficar com um bom resultado. Né? Exatamente por conta dessa via de eliminação. O que se sabe? Que não acontece lipólise. Né? A adipocitólise não é lipólise. Então, você não vai ter o esvaziamento, né, daquele adipócito para que ocorra aí a diminuição do volume. Ao mesmo tempo, mapearam, não tem nenhuma atividade de nenhuma enzima que leve a alguma eliminação desse adipócito. Então, a atividade catalítica, né, o que leva à morte desse adipócito, não é mediado por nenhuma enzima. Está aí o grande dúvida. Mas o que é, então? Né? Muitas perguntas na ciência ainda se fazem com relação a isso. E aí, nesse estudo do Hernan Pinto, ele fala que a adipocitólise pode acontecer 2 tipos de adipocitólise. Uma que ele denomina a adipocitólise fágica, aonde é um processo irreversível. Então, aquele adipócito que vai sofrer esse processo, ele vai ser eliminado de qualquer forma, não tem retorno. Isso é algo interessante, por quê, gente? Porque eu vejo alguns professores comentando, não pode fazer isso ou aquilo depois da criolipólise. Então, se é um processo irreversível, aqui, ó, reversibilidade não importa o que eu faça depois. O processo, né, uma vez na criolipólise de contraste, já está definido. Aquela célula vai ser eliminada, você fazendo qualquer procedimento pós-criolipólise ou não. Tá? Esse é um dado para se pensar, para a gente refletir a respeito. Então, talvez tenha bastante significado você colocar os pacientes em procedimentos pós-criolipólise. Porque se essa célula já está marcada para ser eliminada, eu posso pensar em eliminar outras células, né? Aquelas que não sofreram a cristalização. Algo para ser refletido. Que mais que a gente vai ver? Não vai existir destruição da membrana e nem processo inflamatório. Né? E ela é seletiva, vai acontecer só no adipócito. Esse é algo interessante. E aí, o que acontece aqui? Olhe, respostas oh, meu Deus, enrolei a língua. Respostas apopitóticas. Né? Isso quer dizer o quê? Quando a gente estuda a apoptose, a gente vai ver que a apoptose, normalmente, ela é mediada, né, por enzimas marcadoras, inclusive, que são as capazes. Já ouviram falar disso? Nesse caso, não há alteração de caspase. É aí que está a grande incógnita do assunto. Né?
Então, a gente vai ter uma resposta apoptótica não, né, marcada por enzimas, né, caspases. Você não tem ruptura de membrana, né, não tem inflamação. E essa célula vai ser simplesmente fagocitada. Olha que interessante. Aí ele põe uma outra adipocitólise, que também pode acontecer, aonde eu vou ter irreversível, reversibilidade não tem como voltar ao processo, você recuperar aquele adipócito que entrou no processo de adipocitólise. Existe destruição da membrana e inflamação? Existe nessa adipocitólise clássica. Ela é seletiva? Não. Não acontece só na célula adiposa, pode acontecer no tecido, por exemplo, conjuntivo ao redor. Então, essa categoria clássica, né, a gente vai ter uma reação inflamatória inespecífica, mas a destruição dos adipócitos. Tá? Então, são duas possibilidades dessa adipocitólise. E a gente fez um estudo clínico com voluntários. Eu trouxe um voluntário, a gente tem mais voluntários que participaram disso. A gente, no lado direito deles, olha que interessante, a gente só pegou região de flancos. Tá? Aqui nessa região, a gente trabalhou com Built Shape nesse protocolo espanhol, que é o contraste no que eu falei. E fez uma avaliação por ultrassonografia, feita com um médico ultrassonografista. Tá? Não usamos fita métrica, a foto de antes e depois é só para ilustrar. A gente fez isso de forma muito científica. E, né, mediante a ultrassonografia, com as medidas que foram feitas pelo ultrassonografista do antes e depois, houve uma redução de 56% da espessura do tecido adiposo comparado o antes e o depois. Lembrando, a gente só trabalhou nessa regiãozinha aqui do paciente, tá? Localizada para poder fazer a ultrassonografia localizada no paciente. Então, do lado direito, a gente fez isso. Do lado esquerdo, mesmo paciente. Nessa região, a gente fez o método convencional. Muita gente trabalha com -7 negativo. Só -7. Liga a máquina, põe -7 negativo e fica 60 minutos. É um protocolo muito utilizado pelos profissionais. A gente quis replicar. E, por acaso, a gente nomeou esse protocolo na máquina como método brasileiro. Tá? Porque no Brasil se usa muito fazer nessa característica. E teve uma redução de 50%. O que vocês acham? Assim, foi pior do que a de contraste? 50 para 56 é muito próximo, tá? Estatisticamente, se a gente tivesse um N aí de 100 com esses resultados, iria dar que é similar. Então, a grande conclusão que a gente tem com a criolipólise de contraste, né, é o quê? Minimiza o risco de queimadura, né? Sem comprometer a resposta, a efetividade da criolipólise. Olha que interessante. O mesmo resultado que a gente tem com a criolipólise convencional, com temperatura negativa, quem faz criolipólise aqui já deve ter rezado bastante Ave Maria, bastante Pai Nosso, né? Na hora que vai alugar a máquina, quando o paciente está em atendimento, depois do atendimento, porque na hora que você tira o manípulo é sempre uma surpresa, né? A gente não sabe o que está por debaixo daquela manta, então a gente está ansiosa, mas ao mesmo tempo não pode transparecer para o paciente, né? Mas você vai tirar aquela manta sempre. O que será que eu vou encontrar agora? Claro que a gente quer encontrar um tecido, né, sadio ali, com uma leve hiperemia, mas a gente ainda fica monitorando o paciente, porque não acontecer nada ali na hora, não é? Né? No dia seguinte pode vir as bolhas, né? Sendo que a crio de contraste, né, a temperatura positiva, gente, não queima, né, o paciente e eu tenho o mesmo resultado. Então, eu pus aqui no prelo. O que quer dizer isso? A gente vai publicar, tá? Ele já está em vias de publicação para que a gente faça o mundo conhecer isso. Porque eu acho que vai diminuir muito, gente, os casos de queimaduras que estão acontecendo no Brasil com muitos profissionais.
Se eu tenho a mesma efetividade utilizando temperatura positiva, mas utilizando o contraste, pela questão da temperagem, não é só o positivo. Eu tenho que aquecer antes, fazer esse positivo, né, mais baixo, um pouquinho, 8 graus, e aí fazer o aquecimento depois, tá? Isso aqui, com criolipólise de contraste, que a gente vai, nada vai acontecer. Pois não. Com 8 graus, não. Não, porque a gente ainda orienta, a gente fez esse teste usando a manta anticongelante. No N que a gente fez foi 0. A gente tem dentro da indústria, a gente tem um canal direto com os clientes, né? Eles têm lá acesso a toda a equipe de consultoria via internet, via telefone, né? O tempo todo. Nunca uma criolipólise de contraste queimou. Nunca, até hoje, até agora. Tá? A gente já tem ela aí no mercado, já está fazendo aí quase 1 ano, nunca aconteceu. Isso é algo muito interessante, né? Bom, o ultrafocus, eu vou passar rapidinho, né? Por conta do tempo. No caso, para a gordura localizada, ele é um procedimento também bastante indicado. Aqui alguém tem ultrassom focalizado? Tem. Muito bem. Ele vem dotado com 3 aplicadores. Esses 3 aplicadores eles vão ter profundidades distintas. Nada mais é do que um feixe de ultrassom que vai converger para um ponto específico. E esse ponto específico, a profundidade dele é determinada pelo fabricante. E se colocou 3 possibilidades no equipamento, né, para que você possa atender de forma linear toda a espessura da camada lamelar daquele paciente, né? E aí você tem resultados mais satisfatórios do que você trabalhar somente numa profundidade, e eu vou comprovar para vocês. A gente tem na máquina também todo o recurso info. Esqueceu a apostila, que geralmente os equipamentos, quando a gente compra as apostilas, vêm impressa, ou elas vêm num CDzinho que fica em casa, dentro da caixa, e às vezes você está lá com o paciente, naquela hora você precisa tirar uma dúvida, então a apostila do equipamento fica digitalizada na tela do equipamento. Você aperta aqui no info do equipamento que fica na tela, você abre toda a apostila do equipamento que você pode ler na hora, igual se lê uma tela de celular touchscreen, né? O painel é todo touchscreen, tá? E aí ele te ensina para que você relembre o passo a passo, por exemplo, da aplicação. Mas tem várias outras informações ali naquele info do equipamento. Aliás, esse info, gente, não é só no ultrafocus. A gente tem em todos os equipamentos recentemente lançados. É uma nova tecnologia para que o profissional se sinta mais seguro na hora de fazer o uso do equipamento durante o seu procedimento, né? Para ficar mais fácil o acesso às informações da função do equipamento. A gente tem também as variáveis, todas as variáveis físicas do equipamento, explicando o que é cada uma. A pessoa que não tem um entendimento claro e preciso sobre qualquer uma dessas variáveis, pensando nela, se colocou protocolos também pré-determinados. Esses protocolos pré-determinados, eles estão embasados por literatura científica. Eu particularmente estudei, né, aí mais de 100 artigos de publicações a respeito de ultrassons focalizados, né, de variáveis físicas e de tudo que envolve para que a gente pudesse colocar protocolos que fossem seguros, mais efetivos. Não adianta você ter um protocolo seguro que não faz resultado nenhum, né? Via de eliminação. Esse é um estudo muito interessante, eu gosto muito desse autor, o Fatema, ele estuda muito ultrassom focalizado, onde ele fala que os adipócitos eles sofrem 2 mecanismos que levam à sua eliminação pelo ultrassom focalizado. Um deles, gente, é uma ação mecânica, a cavitação, né? Como ela é direcionada para um ponto focal, ela vai ficar muito intensa. E essa cavitação vai levar a essa destruição do adipócito. E uma outra questão importante é a ação térmica.
Esse é o que difere o nosso ultrassom focalizado de alguns outros ultrassons focalizados do mercado. A emissão do nosso ultrassom é contínua. O ultrassom emitido de forma contínua, ele aumenta-se a temperatura do ponto focal. Se você tem um ultrassom focalizado de uma outra marca que não tem resultado, olhe o manual de operação desse equipamento e você vai ver que ele é modulado, tá? Ele possivelmente é um ultrassom pulsado. Não vai ter a mesma ação térmica de um ultrassom focalizado de emissão contínua, tá? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, que eu já estou encerrando, essa reabsorção, né, dos adipócitos destruídos vai levar 18 semanas. Então, eu fiz um ultrafocus hoje, até 18 semanas aqui para frente eu vou estar colhendo bons resultados. Isso não quer dizer que eu só vou ter resultado daqui 18 semanas. Eu começo a ter o resultado imediatamente e esse resultado vai aparecendo cada vez mais durante um prazo de até 18 semanas. Tá? Aqui mostrando a destruição do adipócito, né? Esse mostrando análises histológicas do processo inflamatório. Então, no ultrassom focalizado, existe processo inflamatório intenso naquela região. Por isso, eu não oriento fazer ultrassom focalizado imediatamente após uma radiofrequência, por exemplo, porque a gente tem uma ação inflamatória importante no local. Tá? Você tem macrófagos e tudo isso que foi destruído, gente, vai ser reabsorvido por macrófagos. 2 semanas, macrófagos ali fazendo fagocitose, né? Uma quantidade grande aí de células inflamatórias. 1 mês, macrófagos fazendo toda a reabsorção, né? Toda a eliminação daqueles resíduos. Aqui, 8 semanas, 2 meses, gente. Macrófago ainda trabalhando na reabsorção. E assim até 18 semanas. Tá? Aí eu vejo muito, pode pôr o videozinho, as pessoas falando, macrófago não fagocita adipócito. Há controvérsias. A literatura científica já colocou in vitro macrófago junto com adipócito, para ver o que acontecia. Sabe aquelas brincadeiras de criança que a gente põe 2 grilos junto para ver o que acontece? Aí, quando você vai ver, só tem um, né? Porque o outro fagocitou o colega. Enfim, esse a gente vai ver os adipócitos, né? Eles vão ficar, são esses azuizinhos, né? Maiores, né? Aqui a imagem tá um pouquinho ruim, né? Esses maiores aqui, ó, né? São os macrófagos e o adipócito, essa célula maior zona, que no original ele tá um azulzinho clarinho, né? Então veja, um volume grande, né? E esses macrófagos pequenininhos fagocitando. Eles ficam igual um monte de piranhazinha ao redor da célula. O adipócito é muito grande, mas eles se juntam em bando para fazer a fagocitose. E aí eles vão fazendo a fagocitose de pedacinhos por pedacinhos. Massagem. A gente tem vários profissionais que, inclusive, tiram foto, acaba de fazer ultrassom focalizado, uma massagem modeladora ou uma massagem mecânica. Exato. Plataforma vibratória também pode. Imediatamente não. A gente tem um outro estudo, né, de ação em colágeno que se fez com intervalos, né? Desde que não seja imediatamente, pelo menos aguarda 7 dias aquele período da inflamação aguda, tá? Não, o focalizado em especial, tá? O focalizado em especial, porque imagina assim, o tecido adiposo como se ele ficasse... Já tomou queimadura com brasinha de cigarro? Imagina o tecido adiposo, né, com um monte de, né, bituca de cigarro com pontinhos de queimadura. É assim que ele fica, com vários pontos de coagulação térmica. Isso né, por isso que evolui para necrose de coagulação, tá? Fica com pontos de queimadura. Aqui, gente, esse trabalho que foi publicado, estou encerrando. A gente
foi publicado, não, me desculpa, esse trabalho foi apresentado como anais de congresso no Confidef, que é um congresso onde a gente tem a possibilidade de levar bastante trabalhos científicos a respeito do uso em estética, né? E aqui a gente fez 4 sessões de ultrassom focalizado uma vez por semana e tivemos aí reduções significativas importantes. A gente recebeu o 3º lugar de prêmio, né, pela publicação, né, ali no congresso, e a gente utilizou o protocolo multifocalizado, as 3 ponteiras numa mesma sessão, começando com a mais profunda, a de média e a superficial, né? Em um mês a gente conseguiu resultados aí próximos de 8, 10 centímetros de diminuição. Eu falei do uso corporal, mas a gente tem a manopla facial, né, que para rejuvenescimento, mas também para trabalhos de papada, o resultado em pescoço. Muito, entrem nos vídeos do YouTube, do canal HTM vocês vão ver uma palestra de ultrassom focalizado que eu dei o ano passado, onde eu mostro alguns resultados do uso em face. Assista um videozinho, tá? Tem resultados muito interessantes. E aí, para lembrar, o Ultrafocus é o único equipamento de ultrassom focalizado no Brasil que é corporal e facial. Nenhum outro é corporal e facial, somente ele, tá? Muito obrigada pelo... E aqui, gente, o que vocês vão pensar? Nossa, esse monte de lipídio, né, jogado no interstício vai aumentar demais? Será que quem tem colesterol alto vai poder fazer? Muita gente me pergunta isso. A literatura científica já nos mostra que, como essa reabsorção é muito lenta, 18 semanas ou mais, não existe sobrecarga lipídica, tá? Isso foi monitorado até 1 ano depois, né, do paciente fazer o ultrassom focalizado. Não há, né, não há risco à saúde, tá? Não é acompanhado de elevação de nenhum nível lipídico aí sanguíneo. E aí, para encerrar, o antes e depois, né, da paciente, 4 sessões uma vez por semana. Obrigada, Obrigada, gente. doutora Márcia.